Vamos lá agora falar sobre termo geral, ok? Olha, termo geral da progressão aritmética. O que vai ser o termo geral? O termo geral, gente, ele vai ser exatamente a fórmula que vai gerar qualquer termo de uma progressão aritmética. Ou seja, se eu entendo e conheço a fórmula do termo geral, eu consigo encontrar qualquer termo da progressão aritmética tendo alguns detalhes, né? Então, por exemplo, professor, se eu tenho os 3 primeiros ali, eu consigo gerar o milésimo termo de uma progressão? Sim. Beleza? E o centésimo? Também. Ok? Posso gerar qualquer um que eu quiser. Só preciso ter algumas coisas. Se liga na fórmula lá. O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é o AN? É o Nésimo. Esse é um termo aleatório, ok? Quando eu coloco esta letra, eu estou dizendo que eu posso generalizar a partir dela. Ou seja, eu posso substituir N por qualquer número. Se eu botar 5, eu vou achar o 5º termo. Se eu botar N igual a 10, eu vou achar o 10º termo. Se eu botar N igual a 100, o 100º termo. Se eu botar N igual a 1000, é o milésimo termo. Então, eu poderia achar qualquer termo a partir deste conceito. E, por exemplo, o Nésimo termo, né, generalizando, o Nésimo termo vai ser o primeiro termo, então esse é o cara que começa a nossa sequência, mais a quantidade de termos menos 1, então 1 a menos de termos, vezes a razão. Razão é aquela constante que a gente vai adicionando, beleza? Então, de novo, por exemplo, o A1000, o milésimo termo seria quem? O primeiro mais 1000 menos 1, ou seja, 999, vezes a razão. Sacou? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Exemplo de número 1, seja 1, 4, 7, 10, uma progressão aritmética, determine a soma do 10º termo com o 20º. Então, 1, 4, 7, 10. Ele quer o 10º mais o 20º, ok? Vamos lá, vamos achar quem vai ser o 10º. O A10, ele vai ser igual, ó, a 10. No lugar do N, eu estou colocando 10. Então, onde está N aqui, vai virar 10. Eu tenho o primeiro termo mais N menos 1, ou seja, 10 menos 1, porque N é 10, né? Vezes a razão. Vamos lá, eu quero que você note o seguinte aqui, uma coisa muito importante. Olhando para a nossa progressão, eu sei que o meu primeiro termo não vale 1, então eu vou colocar 1 aqui no lugar do primeiro termo. Sei também que a minha razão é quanto? Daqui para cá eu ando quanto? Eu somo 3, concorda comigo? Então, a minha razão da progressão, ela é 3. Portanto, eu vou achar o seguinte, que o meu A10, ele vai ser igual ao quê? 9 vezes 3, 27, 27 mais 1, 28. E o A20, professor? O A20, ele vai ser feito assim, ó. O primeiro, olha para a fórmula de novo, A20, no lugar do N agora eu coloquei 20. Então ele vai ser o primeiro também, então A1 mais N, quem é N? 20 menos 1 vezes a razão. Novamente, como eu ainda tenho a mesma progressão, eu sei que o primeiro termo continua valendo 1 e a razão vale 3. Beleza? 19 vezes 3 vai dar 57. 57 mais 1 seria 58. Portanto, a gente consegue achar facilmente agora quem vai ser a soma. Olha que maneiro. Eu sei que o A10 mais o A20, quem é o A10? 28 mais o A20, 58. 28 mais 58 vai dar 86. Então, essa aqui seria a resposta da nossa questão. Ficou claro, gente, desse nosso primeiro exemplo? Beleza? Consequência do termo geral. Cara, isso é muito importante. Eu dificilmente vejo isso em livros ou alguma coisa assim, mas eu gosto bastante de trabalhar com essa outra forma. A gente vai ver também que não é tão difícil de perceber uma alusão entre as duas, mas que ela vai te gerar um ganho de tempo muito grande em alguns casos, tá, gente? Se você está fazendo um concurso, principalmente, você não pode esquecer que um dos seus vilões, né, um dos seus arqui-inimigos é o tempo. Quanto mais tempo você ganhar, melhor a sua vida, ok? Beleza? Pensa comigo ali então, ó. Olha para esse cara, AN, então consequência do termo geral. AN, esse é o Nésimo termo. Agora aqui está AP. Ih, ferrou, né, professor? Aqui estava A1. O A1 eu sei que é o primeiro termo. E quem é o AP? É o Pésimo termo. Então eu estou pegando um termo qualquer,
a partir de um outro termo qualquer, fica claro? Então, um qualquer de outro qualquer. Percebe uma coisa importante, quando eu paro e tenho só esta forma, o que eu fico? Eu fico um pouco preso, entende? Porque para eu achar um termo, eu preciso ter o primeiro, preciso ter a quantidade e preciso ter a razão, saca? Então, eu tenho que ter o primeiro, a quantidade e a razão. São três coisas que eu preciso ter. Quando eu tenho essa fórmula, qual é o lance? Eu não preciso, eu não fico com a dependência de saber quem é o primeiro termo. Porque com essa, para eu achar o 25º, eu teria que saber quem é o primeiro. Se eu não sei quem é o primeiro, como esse exemplo está me dando, eu ficaria forçado a achar ele para aí sim poder encontrar o que eu quero, entende? Você tem que fazer normalmente um sistema. É uma possibilidade? É, mas não é das melhores. Agora, pensa comigo. Então, o nésimo termo vai ser igual ao pésimo termo mais a diferença entre as duas ordens aqui, vezes a razão. Não entendo isso, professor, não entra na minha cabeça, não faz sentido. Falamos disso lá no início, na primeira parte da nossa aula, quando eu falei o seguinte, eu tinha colocado A1, A2, A3, A4, A5. E eu fiz o seguinte, ó, eu mostrei que do A1 para o A2 eu somava R, do A2 para o A3 eu somava 2R, do A3 para o A4 eu somava 3R, do A4 para o A5 eu somava 4R. Legal, olha que maneiro. Então, professor, se eu quero sair do A3 e ir para o A5, eu sei que do A3 para o A5 eu somo o quê? Quanto que é 5 menos 3? Não é 2? Então, 2R. Isso que está dizendo aqui, ó, essa parte em verde é o que está escrito aqui em cima, que eu posso encontrar qualquer termo se eu sei um outro qualquer. A única coisa que eu preciso fazer é pegar este outro qualquer e somar a diferença de razões. Não entendi. Ó, para achar o A5 a partir do A3, eu preciso pegar o A3 e somar ao A3 a diferença entre os dois. Quanto que é 5 menos 3? Não é 2? Então, 2R. Legal, professor. Então, por exemplo, pagando aqui, ó. Vamos lá. Se o centésimo termo de uma PA é 0 e a razão é igual a 6, determine a 25. Caramba, legal, professor. Vamos pensar então. Centésimo é 0 e a razão é igual a 6. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que o A100 ele vai ser exatamente igual ao A25, ok? Então, o A100 é igual ao A25 mais, ó, N menos P. N é esse, P é esse. 100 menos 25 vezes a razão que é 6, né? O que eu sei também é que o centésimo termo é 0. Então, este cara aqui, ó, é igual a 0. Olha que maneiro. Ó, isso é um número, 0. Isso aqui é o que a gente quer, número, número. Então, vai me dar um resultado. Então, eu vou ficar com o seguinte, 0 igual ao A25 mais, que vai ficar 75 vezes 6, correto? Aqui, ó, 75 vezes meia dúzia, tranquilo? Que vai dar 450. Tranquilo? Portanto, o A25, que é o 25º termo, ou 450 passando por lá de cá, negativo, ok? 450. Então, eu consegui achar o 25º termo a partir do centésimo, entende? Eu quero que você pare nesse momento o vídeo e tente resolver esta aqui somente usando esta fórmula, ok? Então, eu quero que você tente resolver esse exemplo usando somente essa fórmula, que você vai ver uma diferença muito grande entre as soluções. Você vai ter muito mais trabalho para resolver. Porém, é possível, ok? Você montaria um sistema. Tranquilo, gente? Vamos lá, vamos continuar. Vamos para o exercício? Vamos fazer exercício? Se liga. Primeiro exemplo, Enem. Questão da prova do Enem. Questão da prova do Enem. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão
de crescimento se mantém para os meses subsequentes, ou seja, os meses seguintes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho? Então, as informações que a gente precisava eu coloquei aqui, ó. Janeiro, 33 mil, fevereiro, 34.500, março, 36 mil e julho é a pergunta, ok? Beleza. Uma coisa que a gente precisa assimilar, né? Que janeiro vai ser o nosso primeiro mês, então vai ser o nosso A1, ok? Fevereiro seria o nosso A2. Março seria o nosso A3, ok? E aí julho seria o nosso A7. Legal, seria o sétimo mês do nosso ano, ok? Outra coisa que a gente precisava perceber é que daqui para cá está aumentando 1.500 passagens. Daqui para cá também, ó, 1.500 passagens. Portanto, eu tenho uma progressão aritmética de razão 1.500. Beleza? E eu preciso encontrar o sétimo termo dela, sabendo que o primeiro é 33 mil. Então, o que eu faria? Pelo nosso termo geral, a gente sabe que o sétimo termo seria igual ao primeiro, então A1, mais 7 menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? 1.500. O nosso A1, a gente sabe que é 33 mil, então eu vou trocar aqui, ó, por 33 mil. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. E aí ficaria assim, beleza, hein? E aí ficaria assim, ó, 33 mil mais 7 menos 1 vezes 1.500, beleza? Tranquilo? Vamos nessa, então. 7 menos 1 daria 6, né? 6 vezes 1.500 daria 9.000. 9.000 mais 33 mil, eu encontraria que o nosso A7 vai valer 42 mil, que vai ser o número de passagens em julho. Então, letra D. Beleza? Tranquilo? Então, para fundamentar aqui nosso contexto, uma questãozinha no Enem. Agora vamos fazer uma da ESA, beleza? Vamos nessa, ó. Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e o 11º é 45. Pode-se afirmar que o sexto termo é igual a. Então, o primeiro termo é 5, então vamos nessa, ó. A1 igual a 5. O 11º termo é 45, então o A11 é 45. Beleza? Vamos nessa. Então, com o A11, pelo termo geral, eu sei que o nosso A11 ele vale A1 mais 11 menos 1 vezes R, não é isso? Vou botar um R diferente aqui. Tranquilo? O A1 eu sei que é 5, né? Então, no lugar do A1 aqui eu vou colocar 5. Então, vai ficar, ó, 5 mais 10 R's. E isso é igual a 45. Passando esse 5 para cá, vai ficar 40. Então, terei que 10R é igual a 40. Logo, R é igual a 40 dividido por 10, que vai dar 4. Então, achei a minha razão. Com a razão fica óbvia aí a nossa resposta. Pode-se afirmar que o sexto termo... Eu quero o sexto termo, então vamos achar o sexto termo? O sexto termo pelo termo geral é o primeiro mais 6 menos 1 vezes a razão. Então, o A6, que é a nossa pergunta, vai ser o primeiro, que é 5, mais 6 menos 1, 5, vezes a razão, que é 4. 5 vezes 4 dá 20, 20 mais 5, 25. Que seria a resposta da letra C. Tranquilo, gente? Então, a gente embasa aqui o fundamento que é bem importante, que é o nosso termo geral, para questões como essas, como esses dois que estão aqui.